Parecia a voz de sua mãe. Coraline entrou na cozinha de onde vinha a voz. Uma mulher estava de pé, de costas para Coraline. Era parecida com sua mãe, mas sua pele era branca como papel. Ela era mais alta e mais magra. Seus dedos eram compridos e irrequietos, e suas unhas, cor de carmim, eram curvas e afiadas. Coraline? Perguntou a mulher. É você? Então a mulher se virou. Seus olhos pareciam grandes botões pretos. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bianca do Cabeceira e hoje eu vim resenhar com vocês Coraline, de Neil Gaiman. Não sei se fala assim, acredito que sim. Esse livro foge um pouco daquilo que eu gosto, enfim, de todos os outros eu acho que já trouxe aqui. O mais próximo que eu já cheguei de horror barra terror foi com King. E assim, eu nunca li nenhum daqueles livros assim que falam que, nossa, assustador do King. Nunca cheguei perto disso. E Coraline, se você conhece a história, né, você provavelmente sabe que tem um gênero ali de terror barra horror, por mais que seja infanto-juvenil, então não seja super amedrontador e tudo mais, é um gênero que eu já não sou muito fã. Inclusive, um tempo atrás eu fiz uma lista e eu encaixei esse livro exatamente no gênero que eu não gosto, mas gostei do livro. E é exatamente assim que eu me sinto com Coraline. Provavelmente você pode conhecer a história de Coraline através do filme, porque eu particularmente acho que é conhecido, né? Não sei se todos conhecem, mas aquele stop motion que foi feito e tudo mais, muito medonho. Inclusive eu tenho mais medo do filme do que do livro, eu vou me aprofundar nisso durante a resenha. Mas eu também acho muito curioso eu gostar de Coraline, porque eu não gosto muito de fantasia e eu não gosto de terror. E esse livro é uma mistura das duas coisas, dos dois gêneros. Então, você já tem que entrar nessa resenha sabendo disso. Talvez você, como eu, não gosta muito da história. Pelo menos sinto muito medo do filme, gente. Toda vez que eu vejo me causa um certo revertério. Não gosto de assistir. Não sei se é por um trauma de infância, porque eu assisti ele bem nova. Enfim, me causava um negócio ruim. A história não é das melhores, né? Mas eu vou te convencer hoje a ler Coraline, porque o livro, apesar de muito parecido, tem muitas diferenças do filme. Na verdade, o filme, né, tem diferenças do livro, porque o livro foi feito primeiro. Neil Gaiman lançou esse livro em 2002. Esse livro, ele vai além do rótulo de infanto-juvenil. Provavelmente você já ouviu falar sobre, ou enfim, você conhece alguém que não necessariamente é um adolescente, uma criança que gosta dessa história. E eu estou aqui para provar que, né, ele vai muito além desse rótulo. O Neil Gaiman, esse autor, ele é muito conhecido por as suas histórias de horror. Eu não conhecia ele, tá? Na verdade, eu nem sabia da existência desse livro, vou confessar. Mas pesquisando um pouco mais sobre o autor, é um gênero que ele gosta de se aventurar. Então ele gosta bem dessa parte de fantasia, de horror, mistério, terror. Então provavelmente se você conhece alguma outra obra, vai ser meio que nessa pegada. E aqui não vai ser diferente, ele vai entregar uma narrativa cheia de fantasia, como eu falei, né? É uma fantasia, um horror psicológico, e particularmente eu acho que terror psicológico é muito pior do que terror normal. Pelo menos eu sinto. Todos os filmes mais medonhos que eu já assisti na vida foram de terror psicológico. E aqui ele vai tratar muito bem disso e também sobre lições na vida. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas ele também traz muitas lições até que preciosas nesse livro aqui, que você, com um olhar um pouco mais maduro, vai conseguir enxergar. A criança não vai conseguir enxergar isso, mas a gente que é um pouco mais maduro na leitura vai com certeza conseguir extrair muito mais do que uma diversãozinha ou um medinho. No início do livro, na introdução, o autor vai comentar sobre o processo de criação de Coraline. Ele começou a escrever esse livro em 1987 e ele começou a escrever para sua filha mais velha, que gostava muito desse gênero. Então, ele se aventurou mesmo no horror, no terror, em Coraline por conta da filha mais velha dele. Mas ele fala que ele escreve um pouco e ele logo olha, acha meio nada a ver, tava sem tempo também. Ele fala que por falta de tempo ele parou, apagou tudo lá, deixou arquivado, e ele só voltou a escrever esse livro depois de 5 anos. E aqui até a dedicação dele fala que ele começou pela sua filha Holly e terminou pela Maddie. Porque ele fala que depois de 5 anos a sua filha mais velha já estava velha o suficiente pra, né, essa história ser dedicada inteiramente a ela. Então ele continuou a escrever Coraline pela sua filha mais nova, a Maddie, que, enfim, era um pouco mais novinha, e foi assim que nasceu Coraline. Que bom, né, que ele continuou essa obra, porque eu particularmente acho uma obra incrível e muito, assim, digna. E um fato curioso, ele fala que o nome do livro era para ser Caroline, e ele escreveu errado. E aí se tornou Coraline. Mas assim, gente, eu acho um charme à parte, tá?
chamar Coraline, tipo Caroline. Achei nada a ver. Que bom que ele errou nisso também. Pra você que nunca ouviu falar de Coraline, seja o livro, filme, basicamente a história vai se passar em volta de Coraline Jones, que é uma menina de 11 anos que acabou de se mudar. Acabou de se mudar ali com seus pais pra uma nova casa e, particularmente, gente, eu acho ela muito chata. Muito chata. Principalmente no filme. E é interessante dizer que eu assisti o filme muito antes de saber a existência desse livro. Como eu disse, fez parte da minha infância. Então, pra mim, é um pouco difícil separar as duas coisas, sabe? É um pouco difícil separar a Coraline do filme, do livro. Por mais que aqui no livro ela seja muito mais legalzinha do que no filme. Mas pra mim ainda é difícil separar a personagem filme/livro. Ela muda ali pra casa, né, pra uma nova casa com seus pais, e ela tá muito entediada num dia e resolve começar a descobrir sua casa ali, enfim, vai se aventurando. E aí o pai dela fala: quantas janelas, Coraline? Conta quantas portas tem na casa e tudo mais. E ela vai se aventurando ali na vizinhança pra conhecer um pouco mais dessa nova casa, porque assim, ela tá de férias, não tem nada pra fazer, tá no tédio. E ela vai então se aventurando, explorando ali a vizinhança, e ela encontra os seus vizinhos, que ao mesmo tempo que são excêntricos, são muito medonhos, pelo menos pra mim. São 3 em específico, 2 irmãs e um outro, que eu não vou falar o nome, porque com certeza eu vou errar tudo, mas enfim. Eles são muito medonhos, gente. Se você assistir o filme, você vai entender o que eu tô falando. E apesar deles suprirem, de certa forma, ali o tédio, a carência da Coraline, porque os pais dela, gente, sinceramente, não estavam nem aí pra ela, nem aí pra nenhuma necessidade da menina, dá até raiva, tá? Da pobre da menina que fica tentando querer atenção ali o tempo todo, mas não tem atenção nenhuma dos seus pais. E apesar deles preencherem esse tédio, não é suficiente pra ela. E ela continua ali infernizando a vida da mãe dela, enfim, do pai dela, querendo, enfim, atenção. Ela tá implorando por atenção. Enquanto ela tá ali explorando a casa dela, é uma casa nova, antiga, velha, enfim, com muitos lugares, janelas, quartos, enfim, ela encontra uma pequena porta. E ela fica muito curiosa pra saber pra onde aquela porta dava. Porque assim, era literalmente uma porta na parede, não tinha outro cômodo, ao que parecia. Enfim, ela queria saber onde dava aquela porta. E de tanto ela importunar a mãe dela, né, e a mãe dela queria paz pra trabalhar, a mãe dela então entrega a chave dessa portinha pra ela se aventurar ali, seja o que for. E quando ela abre essa porta, essa pequena portinha, ela percebe que ela é um portal, uma espécie de portal pra um outro mundo. E esse outro mundo é assustadoramente assustador. Porque quando ela chega nesse outro mundo, ela percebe que ela está na mesma casa, mas tudo tipo no reflexo, tudo ao contrário. É a mesma casa, são os mesmos cômodos, mas tudo muito mais bonito, muito mais lúdico, vamos dizer. Então, assim, é a casa dela uma versão melhorada, mas é igualzinho. Só que é aí que ela encontra também, nesse outro mundo, nessa outra casa, o seu outro pai e a sua outra mãe, é literalmente como eles se chamam. E ela começa a perceber alguns pontos estranhos. Eles são exatamente iguais, os pais originais dela, mas eles são altos, muito magros, extremamente brancos, e o mais assustador de tudo, eles têm botões nos olhos. Essa é uma marca, né, da história da Coraline. Inclusive você vai ver aqui atrás, se é que é possível, a mãe, a personagem mãe aqui com os botões nos olhos, enfim. E isso é muito assustador. Mas ao mesmo tempo, naquele outro mundo, ela tem muita alegria, vamos dizer. Ela tem comida na hora que quiser, as melhores comidas. Ela tem diversão, lá tudo é bonito, colorido. Tem a atenção desses pais. Então tudo aquilo que ela não tem no mundo dela, ela vai encontrar ali naquele outro mundo. Então, de início, ela adora aquele lugar. Ela não quer ir embora, porque ali ela não tem regra. E que coisa melhor que uma criança entediada, gente? Não ter regra. Enfim, ter comida que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Brincar o tempo todo, enfim, tudo parece perfeito de início. E assim, é um grande contraste com a sua casa, porque a casa dela é monótona, chata. Pela descrição a gente vê que é um lugar, assim, misericórdia de uma criança morar. Um lugar misericórdia de uma criança morar. Que não tem nada, não tem alegria, não tem brinquedo, não tem um móvel pintado, parece, na casa dela. Então assim, ela vai se apaixonando por aquele lugar. Só que aos poucos ela vai percebendo que existe algo muito errado. Ela começa a perceber que aquela outra mãe, aquele outro pai são meio estranhos também. E ela começa a perceber que essa mãe não é tão boazinha assim como ela se vendeu logo que ela chegou.
talvez Coraline prefira a sua realidade triste, monótona, com seus pais chatos que não dão atenção, porque essa mulher não tem, aparentemente, só a sua aparência macabra, também tem um interior muito macabro. E é quando as coisas vão começar a desandar nesse livro. Você que conhece a história vai saber, né, o que acontece aí por vir. Eu não vou ficar entrando na história porque eu acho que vai perder graça pra você que não conhece. Assim, eu não vou entrar nesses métodos, mas vocês já conseguem perceber quem são os vilões da história, né? Vocês já conseguiram entender ali o que acontece. Mas, antes da gente entrar nas impressões do livro, existem também outros personagens aqui que a gente vai não é uma espécie de se apegar. Eu acho que esse livro é um livro que, assim, eu não gosto de nenhum personagem, pra ser franca. Eu não gosto de nenhum. Eu gosto da história, acho ela legal, bem desenvolvida, mas, assim, é um livro que você não sabe. Todo mundo é meio estranho, meio indigesto. Inclusive a própria Coraline, enfim. Não são personagens cativantes que você, nossa, vai se apaixonar. Na verdade, são pessoas estranhas, mas que você tem certo afeto ali, porque no fim eles meio que se ajudam, vamos dizer. Aqui, por exemplo, nós vamos ter o Gato Preto, que ele é uma espécie de mentor pra Coraline. Ele é uma figura sábia aqui no livro. Então, sempre que ela tá em apuros, principalmente nesse outro mundo, ele vai meio que guiando ela ali, e nesse outro mundo ele fala. Então ele é um ser assim como ela, né? Só um pouco diferente. Tem os pais que, apesar de serem amorosos, apesar de fato amarem a Coraline, são totalmente alheios a ela, sabe? Não estão nem aí pra vida dela. Mas olha só o paralelo que o livro traz, né? Que o autor traz. De qualquer forma, no final ela percebe que ela prefere os pais reais dela. É porque, no fim, ele reforça que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é real. Coisa que ela não tem nesse outro mundo. Por mais que esses outros pais sejam, nossa, muito legais, ela possa fazer o que quiser, ela tem um quarto maravilhoso lá, tem atenção, isso e aquilo, não é real. Ela sabe que é algo em troca que eles querem. Já no mundo real, por mais que os pais dela tenham todas as falhas, que, enfim, ficam bem expostas aqui no livro, eles amam ela de verdade, né? E o amor nunca vai ser perfeito. E outros personagens também, como eu falei, tem esses vizinhos malucos, enfim. Um povinho aqui, meio estranho. Umas crianças, meio que só tem a alma. Não vou entrar na história. Mas enfim, esse é um pouco do enredo de Coraline. Essa é a história, na verdade, né, do livro. E aí, pra você entender o que vai acontecer, o que de fato acontece com a Coraline, você precisa pegar e ler. Eu não quero entrar muito aqui na história, nessa resenha. Como eu já disse várias vezes aqui, esse livro, apesar de infantil, traz muitas verdades, né? E como eu também já comentei, se você tem medo, talvez, do filme, por conta, enfim, né, do ambiente ali meio macabro, assustador, dá uma chance pro livro, porque eu particularmente acho o livro menos assustador do que o filme. Eu tenho já essa característica. Eu tenho muito mais medo de filme do que de livro. Juro pra vocês, eu pego um livro de terror, assim, um livro meio que indigesto, leio tranquilamente, não sinto nada, não tenho pesadelo na hora de dormir. Agora, com filme, eu sempre tive esse problema, gente, misericórdia. Às vezes eu vou assistir um filme de suspense e já não consigo dormir à noite, eu tenho esse problema. Não tenho isso com livros, já li muitos, inclusive o gênero que eu mais gosto é mistério, thriller, até alguns mais pesados, assim. Talvez também porque o filme você se sente literalmente imerso, né? Fica ali gravado na sua mente. O livro você que vai imaginando. E eu acho que a minha imaginação, minha criatividade é um pouco baixa pra eu não sentir muito medo. Mas assim, se você sente medo do filme, se você só conhece a obra pelo filme, vale a pena dar uma chance pro livro, porque eu acho obras assim, complementares, distintas. Aqui a gente aprende também que a coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentá-lo. A gente vê que ela é uma criança somente, né, a Coraline, e ela tem que enfrentar um ser assustador, né, que é essa outra mãe e esse outro pai. Inclusive o autor fala aqui na introdução um pouco mais sobre isso. Ele fala: eu queria escrever uma história para as minhas filhas que contasse algo que eu gostaria de ter sabido quando eu era garoto. Ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso significa estar com medo, muito medo, mas mesmo assim fazer o que é certo. Então ele já traz uma verdade aqui, mesmo que implícita, sobre o medo. E Coraline, ela não deixou de sentir medo quando ela precisou fazer o que era necessário. Mas ainda que ela tivesse medo, ela foi lá e enfrentou tudo. O livro também, por exemplo, vai questionar a ideia de perfeição. Apesar da outra mãe apresentar ali um mundo ideal para Coraline, ela também percebe que aquele mundo é assim, opressivo, sabe? É um mundo que ela não quer viver. Apesar de ser, nossa, o mundo ideal, a utopia maravilhosa,
Não, eu não quero viver aqui. Eu prefiro meu mundo com defeitos, falhas, enfim, perfeito do jeito que é, mas onde exista a realidade, onde exista aquilo que é real. E quantas vezes a gente pode trazer esse reflexo para nossa própria vida? Porque a gente tá sempre olhando para a vida perfeita, buscando a vida perfeita, esquecendo da nossa vida que é imperfeita, olhando para a grama do vizinho que é sempre mais verde, quando na verdade o que a gente precisa tá aqui. Por mais que seja imperfeito, pelo menos é real. E é isso que Coraline ela vai se dar conta, né? Nossa, eu realmente na minha casa tenho os meus pais que são cheios de defeito, eu tenho ali uma casa meio chata, que não é colorida dessa forma, mas ali eu tenho o que é real, não substancial. A gente percebe aqui que a Coraline usou até a negligência dos próprios pais para fazer aquilo que ela precisava fazer. Por exemplo, ela resolveu pegar ali o que ela tinha, que era literalmente as coisinhas dela, e ela mesma enfrentar o medo dela, enfrentar ali a outra mãe. Eu tô entrando um pouco na história, né? Tem um momento aqui do livro que tudo que ela tem é ela mesma, e ela pega essa força, essa coragem e enfrenta então o medo mais terrível da vida dela, né, para salvar não só a ela mesma, mas também a outras pessoas. Aqui, gente, a escrita desse autor do Gaiman é muito enxuta, é um livro muito rápido, mas ela é muito visual. E o livro também é extremamente visual. Essa edição que eu tenho da Intrínseca, ela é toda cheia de ilustrações, enfim, ela é bem imersiva também, ó. O bonito de cada capítulo é em preto, enfim, páginas pretas, né, no caso. Tem algumas páginas também que estão no roxo, que é a identidade visual da Coraline, tem desenhos. Enfim, é tudo bem imersivo aqui nesse livro. Eu gosto muito dessa edição e ela torna a leitura muito mais agradável, muito mais rápida também, né? Eu particularmente acho que quando um livro tem ilustrações, etc., ele acaba muito mais rápido e, assim, sempre vai ter uma ilustração maravilhosa, super digna. Eu amo essa edição da Intrínseca, então vale a pena se você quiser se sentir ainda mais imerso na história, comprar essa edição. E aqui o autor vai usar também de metáforas para criar ali um paralelo entre a normalidade e aquilo que é bizarro, né? Aquilo que é surreal. Então ele faz isso de uma forma muito excepcional. Ele consegue juntar, assim, essa normalidade, uma menina comum, com pais comuns e tudo mais, num lugar comum, com esse outro universo totalmente paralelo da vida dela, enfim, totalmente estranho. Você tem que ler o livro de fantasia tendo em mente que é fantasia. Você tem que entrar na história, senão você vai ficar, ai meu Deus, nada a ver isso aqui que eu tô lendo e tudo mais. Mas se você estiver disposto a entrar de cabeça no livro, vale muito a pena. Então o livro, ele tem sim uma atmosfera gótica, vamos dizer, ele não é um livro leve, isso vai te manter preso na leitura, mas ele também tem algumas levezas, assim, alguns respiros, vamos dizer. Tem momentos aqui, diálogos e tudo mais, e até mesmo a figura da própria Coraline, que é uma criança, né, que vai trazendo ali um respiro, uma pausa pro livro, enfim, ele consegue dosar isso muito bem, equilibrar isso muito bem, fica bem legal de ler. Eu falei sobre o filme, mas eu também indico muito o filme, tá? Depois que você lê o livro, pra você não ter essa visão distorcida que eu sempre tenho da personagem, porque esse filme foi lançado em 2009, né? Pouco depois do lançamento do livro. É bem imersivo também, um mundo totalmente sombrio. Ele passa exatamente a vibe do livro aqui. Mas, como eu já falei, o filme ele tomou algumas liberdades criativas, porque eu acho que no filme existem muitos detalhes que aqui no livro nós não temos. E normalmente é ao contrário, né? Normalmente no livro nós temos muito mais detalhes, riqueza, do que no filme. Mas eu sinto que com Coraline foi ao contrário. O autor do filme, enfim, o diretor, colocou alguns paralelos na história que não existem aqui no livro. Então é muito legal você ler o livro, depois vai pro filme, pra não distorcer também essa visão imaginativa e tudo mais, criativa, que você precisa ter ao ler. Mas também tendo em mente que são obras distintas e complementares, porque eu acho que quando você lê e assiste, fica tudo muito mais legal. Você consegue dar uma misturada. Inclusive, pra fazer essa resenha, eu senti um pouco de dificuldade de lembrar exatamente o que tá aqui no livro, por mais que eu já tenha relido esse livro, tá? Eu já li há um tempo atrás e reli agora pra resenhar. Mas eu sempre fico confusa do que tem aqui, o que tem no filme, enfim, se isso aqui vai ter no filme e vice-versa, mas eu acho que eu consegui me ater aqui à história. Então vocês viram que Coraline é muito mais do que um livrinho infanto-juvenil. Ele vai explorar muito sobre o crescimento, sobre, enfim, né, a psique humana também, vai falar muito sobre essas questões que a gente comentou. Eu dou 4 estrelas pra esse livro, né, eu gosto bastante de Coraline. Super leria pros meus filhos também, mas eu acho que eu leria com eles bem mais velhos, assim, né, quando eu tiver filho. Eu acho que eu vou deixar eles mesmos lerem. Quando eles tiverem a capacidade de ler, aí eu acho que eles estão prontos pra receber essa história, porque eu acho meio medonho, perigoso até um pouco de pesadelo.
Mas enfim, eu gosto muito desse livro, super indico e quero saber de vocês se você também já leu, se você conhece o filme, conhecia a história, sabia que existia um livro. Enfim, comenta aqui embaixo, quero saber de vocês. É isso, espero que eu tenha te feito querer ler esse livro, né? Se você não conhecia a obra, assim, enfim, você nunca ouviu falar de Coraline, vale muito a pena, é um livro muito rápido, talvez para te livrar dessa ressaca que você esteja. Pode ser um ótimo livro para ressaca literária. Enfim, eu gosto muito de Coraline e quero saber de vocês aí o que vocês acharam da resenha também. É isso, gente. Curte aqui esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo, nos siga no Instagram. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.